és bem-vindo aqui e em nosso coração. Toma a direção. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, Pai. Obrigada pela manhã que passou, pela tarde, pela chuva que caiu, Deus. Obrigada por este início de noite, Pai. Obrigada porque estamos mais uma vez aqui reunidos como igreja para abençoarmos e sermos abençoados, Deus. Obrigada porque até aqui o Senhor nos ajudou, Deus. Obrigada porque em meio a tantos dias, Pai, cada dia tem sido um dia mais difícil do que o outro, mas nós sabemos que o Senhor está no controle, Pai. Nós queremos continuar seguindo, Pai, nessa mesma confiança, nessa mesma fé. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, que eu falei no início, né, sobre a questão das 150 horas que nós estamos fazendo, e é um convite para a igreja global, não é um convite para a igreja A, para convite para a igreja B, né? Mas é um convite para a igreja global, né? E glória a Deus que muitos atenderam, né? Todas as nações estão inseridas nesse mesmo propósito. E eu queria compartilhar um pouquinho, né? Fazer um breve resumo daquilo que já foi ministrado esses dias, né? E lógico, daquilo que ainda vai ser ministrado até o domingo, né? E de antemão aí já tem aí um jejum, né, nacional aí previsto para o dia 1º de maio. Não sei se alguns de vocês já ouviram, mas já está sendo anunciado, né, que vai haver um jejum nacional, mais um jejum, né? É o seu tempo, é orar, jejuar, né? É clamar mesmo pela ação divina do Senhor, né? Na nossa terra, na nossa nação, amém? E na segunda-feira foi compartilhado, né, o primeiro propósito, que foi levar a igreja a entender sobre a questão do quebrantamento, né, sobre a questão de alinhar o seu coração, ou seja, nós alinharmos o nosso coração na direção de Deus, né, pedindo a Deus um renovo na nossa própria vida, né, a questão do quebrantamento. E lá em Salmos 19, 12, 14, se você não puder acompanhar aí, depois você pode estar fazendo esse momento de meditação, diz o seguinte: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais. Que eles não me dominem, então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Então esse foi o texto, né, lido, compartilhado no primeiro dia, que foi na segunda-feira, a questão do quebrantamento e alinhamento, né? E nesse propósito de quebrantamento, alinhamento, houve ali uma chamada, né, um aviso para a sua igreja. E quando a gente fala igreja aqui, ressaltando, igreja não é a questão física, né, a questão templo, mas sou eu, né? Ou seja, cada um de nós, né, individualmente, a igreja sou eu, a igreja é você. Então a questão que nós precisamos reconhecer nesse momento, né, de crise, de pandemia, precisamos realmente ter um coração alinhado à vontade do Senhor. Precisamos ter uma atitude de quebrantamento, amém? De arrependimento, de entendimento mesmo, de todo o coração. A gente sabe que, infelizmente, há pessoas considerando esse momento como algo normal, algo como passageiro, algo como, né, mais um acontecimento mundial, e não é. Mas é algo, né, que foi permitido pelo Senhor, sim. Né, algo que foi permitido por Deus para levar, né, a sua igreja a buscá-lo novamente, né, com entendimento, né, com integridade. E esse arrependimento, ele está envolvido tantas coisas, né, a questão da idolatria que foi falado, né, por pessoas que têm transferido, né, para o outro
o agir que somente Deus é que tem o poder. Nós sabemos que Deus ele é o Deus do impossível, e às vezes nós queremos transferir para o outro, transferir para as nossas autoridades, né? Transferir para o homem aquilo que Deus é que pode fazer. Amém? Que nesse ponto, né, algo que foi falado, né, que nesse ponto nós precisamos, como igreja do Senhor, mais do que nunca, né, clamarmos mesmo pelo agir dele. E é algo, amado, que tem que ser constante, né? Se você não tem ainda sido despertado nessa área de estar orando de hora em hora, né, 3 vezes ao dia não, se puder 4, é 5, amém, é manhã, é tarde, é noite, é madrugada, bote seu relógio para despertar, porque o momento é esse, né, o cenário é esse, é de clamor mesmo, de oração, de intercessão mesmo, amém. E outro ponto que foi muito comentado, né, muito falado, e algo que a gente sempre fala, né, os pastores da restauração sempre batem nessa. Estamos passando por esse projeto de leitura da Bíblia, né, e algo que foi falado muito forte, a questão do, né, do buscar da palavra, né, onde a igreja ela tem se perdido, né, as pessoas elas só querem se alimentar dos sermões, só querem se alimentar das mensagens que assistem, mas não buscam ali na palavra, não meditam realmente, não buscam o entendimento dela no seu dia a dia. Quantos de nós, ao levantarmos, já corremos para as nossas atividades diárias e chegamos às vezes, né, tantas horas da noite, já queremos dormir, descansar e esquecemos dessa meditação. E a palavra diz que nós devemos meditar nela dia e noite, amém? Enquanto se alguns de nós não fazemos isso nem durante o dia, quanto mais dia e noite, né? Então, isso requer voltar, né, a prática, né, aí das primeiras obras. Então, a meditação bíblica, ela deve ser resgatada, é algo que está sendo muito mencionado, né? Então, é um outro ponto que nós devemos em busca, é buscar mesmo. Eu vejo que por falta dessa busca, a gente percebe alguns com dificuldade até de assumir uma célula, né? Até de assumir uma reunião de célula, porque não se acham capazes de compartilhar a palavra. Por quê? Porque não tem essa prática, né, de meditação. Amém? Então é tempo realmente de buscar, né? E é tempo de mergulhar no ambiente de arrependimento, né? E resgatar as coisas que precisam ser consertadas. Então a meditação da palavra é uma das coisas que precisam ser resgatadas em nosso meio. Amém? Devemos também pedir ao Espírito Santo para nos ensinar, né, o caminho de volta à simplicidade, à dependência, à entrega completa. Aquilo que eu falei na terça, né? A questão de estarmos com as nossas lâmpadas sempre acesas, né? Termos sempre azeite, né? Termos sempre o óleo do Espírito Santo. Amém? E com os ouvidos atentos, né? Para quando o noivo bater, a gente estar atentos e preparados, quer dizer, né? E não ali como as nécias que não estavam preparadas. Amém? E outro ponto que foi falado muito foi sobre, né, a questão da religião, né? Da religião. Lá no Salmo 113 vai falar: aleluia, louvem os servos do Senhor, louve o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pó, fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo. Dar um lar estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. Glória a Deus.
Então, o Salmo 113 vai falar sobre o monte da religião, que foi o segundo dia, né, que foi comentado, que foi falado. E é o monte onde nós, como igreja, precisamos nos posicionar, né, através do nosso testemunho, na família, no bairro, no serviço, na nossa cidade, na nossa região, na nossa própria nação. É algo que nós temos que se conscientizar disso, que nós fomos levantados para agir, né? Para tomar realmente postura diante de todas essas esferas, né? Devemos tomar posse, fazendo a diferença, onde Deus nos escolheu, onde o Senhor nos colocou, que lá devemos realmente fazer o agir de Deus acontecer, amém? Fazer o reino de Deus ser expandido. Então, como igreja, nós devemos refletir nisso. A IBR naquela localidade, qual é a finalidade, qual é o objetivo dela naquele bairro, né? Eu aqui no meu bairro, na minha rua, qual é a finalidade específica que eu devo exercer? Eu tenho uma vontade, não é de hoje, já de alguns anos, de fazer algo com os meus vizinhos. Eu tenho uma vontade imensa de abrir uma célula aqui realmente com os meus vizinhos, né? Onde a maioria ela é católica, porque a gente sabe que a maioria é católica, né? Onde eles até já conseguiram fazer eventos católicos aqui na rua. Mas a gente tem orado muito sobre isso, né? Porque nós não somos integrais na obra, né? Nós temos nosso serviço secular, então tem algumas coisas que tem atrapalhado sim, né? A gente ter essa liberdade, mas é algo que a gente sabe que Deus, ele vai sim, né, criar alguma estratégia, alguma maneira de a gente conseguir implantar isso, porque eu tenho muito desejo, né, de abrir uma célula na minha casa e fazer dos meus vizinhos, né, a igreja aqui na minha rua. Então, esse é o segundo ponto que foi falado muito, né? Nós somos a noiva de Cristo, né? E devemos expandir esse reino. E todos nós temos dons, amados. Todos nós temos dons, temos chamados. E algo que foi falado muito nesse segundo dia, a questão dos ministérios, dos dons. Todo mundo foi capacitado para ter algum dom, para ter algum chamado, né? E os 5 principais que nós conhecemos é aquele, né? O ministério apostólico, né? Dos profetas, evangelistas, pastores, mestres. Cada um de nós temos um desses chamados. E precisamos sim expor, né? Precisamos sim praticá-los. Amém? Algo que nós temos como líderes de célula, nós temos que despertar nos nossos liderados essa questão dos dons, né? Nós temos que fazer com que eles descubram qual é o dom, qual é o chamado. Amém? Quantos têm exercido um desses chamados, mesmo nos seus locais ocultos? A gente pode exercer esse chamado nos nossos próprios locais de trabalho, nosso próprio bairro, na nossa própria vizinhança. Amém? E Tiago 1:27 vai falar que a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta, né? Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, não se deixar corromper pelo mundo. Foi um outro ponto falado muito sobre isso. A importância de nós cuidarmos, né, daqueles que mais precisam. Amém? Então, por que nos grupos de célula é mais fácil a gente identificar, né, as necessidades dos nossos irmãos? Porque nós estamos mais próximos, né? E às vezes uma igreja onde tem mais de 100, 200 membros, sei lá, é complicado a gente descobrir a necessidade de cada um, se não falarem, né? Mas na célula tem como a gente descobrir, né? E é função nossa como líderes, como irmãos em Cristo, como igreja, estar pronto, né, a ajudar o nosso próximo, principalmente aqueles
que estão mais vulneráveis, né, que precisam mais. Esse foi um outro ponto muito compartilhado. Amém? Igreja na visão do reino, de reino, conforme está escrito em Efésios 4. Em Efésios 4, do versículo 4, 5 e 6, vai falar que há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, e um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então nós somos um só corpo, nós servimos um só Deus, amém? Então nós temos uma só fé, né, para que possamos continuar fazendo as nossas atitudes, as nossas ações de acordo com a vontade do Senhor, amém? Outro ponto aqui, que é o último que eu quero compartilhar aqui com vocês, né, que foi justamente ontem, né, que foi sobre a questão foi muito falado sobre o monte do governo, né, a educação, a ciência, a saúde, que são outras áreas em que a igreja ela deve atuar, né, não apenas orando, mas quem sabe entrando nessas áreas também. Um ponto que eu achei tão interessante, né, da pastora falar, a importância de nós desejarmos sim que os nossos filhos alcancem essas esferas, né? Que os nossos filhos cheguem lá na política assim, cheguem lá na medicina assim, alcance esses lugares estratégicos mesmo para serem, né, a boca do Senhor, profetas do Senhor naquele lugar. E assim eu fiquei tão feliz porque é algo que eu já vinha fazendo isso, né? Orando e intercedendo mesmo pelos os meus, né? Eu disse, olha, eu não consegui chegar ali na área da saúde, não consegui chegar ali numa área mais, digamos, melhor, né? Mas eu sempre converso isso com o Daniel e a gente sempre ora mesmo por eles, né? Eu digo, você vai ser o futuro médico, amém? Vai para as nações, ser ali voluntário, vai abençoar os que precisam. Então, como pais, como autoridades, né, devemos sim interceder e incentivar os nossos filhos a alcançar sim esses lugares. Foi algo que foi falado muito sobre isso e eu gostei demais, né? Eu fiquei até feliz, eu digo, eu já tô agindo, amém? Né? Não é uma atitude egoísta, né? Mas é uma atitude que nós precisamos exercer, chegar nesses lugares, né? Abrir a nossa mente, entender mais essas áreas, né? Essa questão do governo, né? Da educação, da ciência, principalmente da educação, né? Onde valores estão querendo ser distorcidos, mas como igreja nós devemos nos posicionar, né? Amém? E como pais e autoridade máxima sobre os nossos filhos em casa mesmo, implantar a palavra do Senhor na vida deles. Amém? Eu espero que você esteja fazendo isso. Aqui em casa eu tenho feito muito isso com o Daniel, né? Principalmente antes de dormir, ao amanhecer, eu digo mesmo, antes da televisão, vá pegar essa devocional, né? Na hora de dormir ele já chama, mãe, vamos fazer a pizza da oração, mãe, vamos... Eu terminei com ele recentemente os 10 mandamentos. E ele já sabe, de 1 a 10, ele já sabe. Até porque é uma mente fértil, né? É uma mente que pega as coisas mais rápida. Amém? Então, nós, como voz profética, né? Devemos anunciar e proclamar a palavra de verdade nessas esferas. Amém? Glória a Deus. E outro ponto aqui que eu coloquei, que deve fazer parte das nossas orações, amados. A gente sabe que em meio a toda essa dificuldade, a gente sabe que tem crescido muito, né? Pessoas ansiosas, pessoas desesperadas, pessoas que têm perdido a direção, a noção, e pessoas que se dizem cristãs mesmo. Já aconteceu, já temos conhecimento disso. E como igreja, devemos colocar essas pessoas em nossas orações. Amém? Porque
crescendo a ansiedade, isso vai abaixar a imunidade de muitos. E aí ele vai ficar propício, né? Principalmente fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Então que a gente deve estar intercedendo por essas pessoas, amém? Glória a Deus. Para quem for chegando, a gente está fazendo um resumo, né, do que a gente ouviu esses dias, né? E por último aqui que eu volto a falar, né? Oramos para que os fundamentos da palavra sejam fortalecidos na família, na igreja, na educação, de forma que não venhamos a nos conformar com esse mundo, mas fazermos a diferença através da proclamação do reino de Deus em todas as nações. E algo que foi até mencionado, algo que nós devemos até orar, né? Que Deus que futuramente a palavra do Senhor seja implantada nas escolas, né? Que a leitura bíblica seja algo real nas escolas, para que as nossas futuras crianças não precisem dessa palavra lá no presídio. E se você for parar para pensar, né, hoje a Bíblia ela talvez pode ser proibida dentro de uma escola, mas ela não é proibida na prisão. Olha que contradição. Então, se ela fosse livre, né, se ela tivesse essa liberdade de acesso dentro das escolas, não precisaria de ir até a prisão, né, as prisões. Então, que nós possamos estar orando para que haja uma inversão mesmo, né, que as escolas futuramente tenham isso como prática, para que não sejam precisas mesmo ser usado, né, na prisão. Então, eu achei muito interessante isso, né, amém, glória a Deus. E eu queria, né, te incentivar, né, quem ainda não está fazendo parte desse propósito de 150 horas de oração, intercessão pelas nações, que você possa entrar lá no site, né, ou nos perfis da pastora Isanete e estar acompanhando mesmo os períodos de intercessão, os períodos do compartilhar da palavra, meio-dia, quer dizer, às 13 horas e às 18 horas. Tem sido momentos bem interessantes do compartilhar da palavra, baseado em cada tópico. E às 23 horas é aquele período de intercessão, amém? Onde a gente vai ali clamar por cada pedido desse. Glória a Deus. Sabemos que não é fácil, mas também não é impossível, né? Cada dia que passa a gente diz, Senhor amado, mais um dia, né? Não vemos a hora desse fim chegar, mas ele vai chegar sim. Então se mantenha firme no propósito, se mantenha fiel na oração. Amém? Glória a Deus. E a gente vai estar orando mais um pouquinho, né? Apresentando esse momento de intercessão pelas pessoas, principalmente as pessoas da saúde, né? Onde a gente tem recebido notícia, onde muitos têm contraído esse vírus, infelizmente. Então, que a gente possa estar orando por eles. Amém? Glória a Deus. Amém. Pai, nessa hora nós queremos continuar, Senhor, rendendo graças a Ti, Pai. Obrigada porque o Senhor tem despertado, Senhor, a Tua igreja, Pai. Sabemos que é um momento que o Senhor tem nos chamado, Deus, a estarmos mais próximos de Ti, a nos arrepender, Senhor, por muitas das vezes achar que estamos Te servindo, Senhor, de maneira correta, de maneira justa, e não, Pai. Todos os dias precisamos, sim, Senhor, nos voltar para Ti, Pai, em arrependimento e entendimento, Senhor. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor não tem nos desamparado. Que o Senhor continue nos guardando. Que o Senhor continue abrindo a nossa mente para o entendimento da Tua palavra. Que o Senhor continue nos dando espírito de discernimento, Deus, para que nós possamos continuar entendendo todo esse caos, Pai. Hoje nós lutamos contra um vírus invisível, Pai. Assim como nós temos convicção,
que o reino invisível existe também, Pai. E nós não sabemos o que está por trás, mas que o Senhor possa abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, Pai, para que nós possamos compreender tudo isso, Deus. Que todos os dias nós possamos continuar vivendo, Pai, em intercessão, em clamor, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, realmente nós não sabemos orar como convém. A Tua palavra diz que o Espírito de Deus intercede por nós. E é isso que nós te pedimos, Senhor. Intercede por nós, Deus. Intercede por nós, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Guarda as nossas famílias, Deus. Guarda os nossos parentes, onde quer que estejam. Guarda os nossos filhos, guarda os nossos esposos que saem todos os dias para o serviço. Guarda os nossos cônjuges, Deus. Guarda as nossas crianças, Pai. Guarda as nossas próprias vidas. Que ao sairmos de casa e ao voltarmos estejamos protegidos por Ti, Senhor. Nessa hora também nós intercedemos pelos nossos amigos, por pessoas que nós conhecemos que estão isoladas, Pai, porque é preciso, mas que a fé delas não seja, Pai, abaladas, mas que elas estejam confiantes em Ti, Senhor. Deus, nós queremos ouvir, Pai, nós queremos comunhão dessas pessoas, Deus. Como igreja, nós queremos continuar aqui, orando, intercedendo por elas, Pai. Nós oramos também pelos nossos profissionais da saúde. Nós oramos pelos nossos irmãos em Cristo, que estão trabalhando nessa dia e noite de forma incansável, Pai. Nos hospitais, nas unidades de saúde. Oh Deus, ser com eles. Guarda suas vidas, Pai. Os proteja, Deus. Aqueles que estão enfermos, que a cura venha a essa hora, Pai, que a cura chegue, que a cura alcance esses corações, essas vidas, Pai, em nome de Jesus. Pai, continue nos despertando por onde nós passarmos, pelas ruas, Pai, da nossa cidade, nós possamos estender as nossas mãos e possamos estar orando, Senhor, por estes locais. Também nós agora queremos orar por outros enfermos, Deus, que não apenas estão acometidos por essa doença, mas estão com outros tipos de doença. Que a cura também chegue, Deus, a esses corações. Em nome de Jesus, visita agora os hospitais, visita agora os presídios, Pai. Visita, Senhor, onde há um enfermo, Deus, seja no físico, seja na alma, seja no espírito, que a cura do Senhor chegue, Pai, em nome de Jesus. Aquilo que nós não podemos fazer, nós sabemos que Teu Espírito pode fazer. Deus, continue, Senhor, nos fortalecendo. Continue nos dando ânimo, Pai, para vencermos um dia após outro, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos pelos nossos irmãos, Senhor, da IBR. Fortalece a fé, Senhor, dos nossos irmãos. Aqueles que estão desanimados, que o ânimo do Senhor possa fortalecer esse coração, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Fortalece o Teu povo, Deus, para que nós possamos continuar como atalaias do Senhor, intercedendo e clamando, que nós não saiamos desse lugar de intercessão, Pai. Em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Deus. Amém.